Vamos lá, bora. Vamos lá, gente. Então, como você viu aí no título do vídeo e na miniatura do vídeo, circuitos elétricos aprofundamento. Vamos pegar aqui um exercício bacana, bonito, lindo, maravilhoso, que caiu na AFA. Vamos resolver, bora. Vamos lá. Essa questão diz assim, gente, ó. Seca vira tema de excursão e aula de ciência em escolas. Tá? Thaís Bilenque, de São Paulo. Beleza. Como no Vera Cruz, a crise da água tem motivado atividades em diversos colégios da cidade. Na rede municipal, 34 escolas ficaram sem água na semana passada. Rapaz! A Secretaria de Educação... A Secretaria de Educação diz a Secretaria de Educação diz que incentiva debates sobre o tema e sua inclusão em projetos interdisciplinares. Muito bem. Então, vamos lá, continuando. Nas escolas particulares, problemas de abastecimento não são comuns. Não são mesmo, né, gente? Não são mesmo, não. Eu me lembro que eu estudava em escola pública, minha vida inteira eu estudei em escola pública e ela não era uma escola boa, eu estudava à noite, infelizmente. E direto nós éramos dispensados porque não tinha água. Na escola particular, nunca aconteceu, eu estou pensando com cuidado, eu toda a minha vida trabalhei em escola particular, nunca aconteceu de ser dispensado de aula ou dispensar os alunos porque não tinha água, imagina. Eles têm caixas d'água lá que dão conta e boas, né? Muito bem, então vamos lá. Nas escolas particulares, problemas de abastecimento não são comuns. A falta d'água é abordada para efeito pedagógico, como no Colégio Rio Branco, que tem promovido bate-papos e estudos. Né? Aqui é uma publicidade violenta de escolas particulares, né, gente? Né? A Folha de São Paulo fazendo publicidade violenta para as escolas. Tá? Não pense vocês que isso é de graça, tá? O que tem de reportagem comprada, mas meu Deus do céu. Mas enfim, a AFA pegou e colocou na íntegra e a gente leu, né? Vamos lá. Motivado pelo trecho do artigo acima exposto, um professor de física lançou um desafio para os alunos do terceiro ano em uma escola onde, frequentemente, falta água. Tal desafio consistia em determinar o volume de água em um reservatório de difícil acesso. Peraí, era um reservatório de difícil acesso e você tinha que determinar o volume de água lá. Ok? Ok, então vamos lá. Continuando a leitura, a partir desse ponto aqui, ó. Tudo bem? Para a determinação deste volume de água, os alunos deveriam utilizar somente um circuito constituído de um voltímetro ideal V, uma bateria de força eletromotriz igual a 12 volts e resistência interna igual a 1 ohm, além de um resistor de resistência R igual a 2 ohms e um rheostato AB feito de material de resistividade elétrica constante, cuja resistência elétrica pode variar entre 0 e 4 ohms. Opa, como é que é? Vamos terminar a leitura e depois a gente interpreta tudo bem? De acordo com a posição da boia, que é ajustada pela altura do nível da água no reservatório. Depois de algum tempo, os alunos apresentaram o projeto ao professor, conforme esquematizado na figura a seguir. Tá, então você tem aqui, ó. Deixa eu só subir mais um tequinho. Ó, então o que você tem aqui? Vamos ver com cuidado. Aqui você tem a bateria. Essa bateria tem uma força eletromotriz de 12 volts e uma resistência interna de 1 ohm, ele falou. Tá? Além de um resistor R de 2 ohms. Então você tem um resistor externo aqui, ó, de 2 ohms. E um rheostato AB. O rheostato AB é isso aqui, ó. Tá? O rheostato AB, feito de material de resistividade constante, cuja resistência elétrica pode variar de 0 a 4 ohms. Tá? Então a ideia é essa, ó. Essa tem uma resistividade que pode variar de 0 a 4 ohms. Isso aqui é uma boia, percebeu? É um negócio bem feitinho, né? Mas se vai dar certo isso na prática, vai saber, né? Porque essa fiação dentro da água aqui, esse é um negócio esquisito, né? Mas tudo bem. Então, ó, o que você tem aqui? Então, você tem aqui, ó, esse negócio aqui que tem uma resistência total, ó,
tá? Isso aqui tem uma resistência total de 4 ohms, variando, né? Certo? Nível da água, fios de fixação, bateria, tá? Variando de 0 a 4 de acordo com a posição da boia. Então, veja só, se essa boia, pensa assim, ó, antes de eu continuar a leitura, se essa boia está lá embaixo, imagine que a boia está aqui embaixo. Deixa eu trocar de cor aqui, ó. Imagine que essa boia está aqui embaixo. Se essa boia está aqui embaixo, esse fiozinho está lá embaixo. Então, toda essa parte aqui de cima, ó, e nada é a mesma coisa, porque não importa. O que importa é a resistência que tem aqui, ó. Vai passar uma corrente elétrica no circuito aqui, ó, só nesse trechinho aqui, ó. Só, entendeu? Então, se não tem... Agora, se a boia estiver lá em cima, por exemplo, se a boia estiver lá em cima, aí a resistência elétrica a ser considerada é a resistência elétrica total, que vale 4 ohms. Então, essa é a ideia, tá? Então, é uma questão que você tem que fazer uma análise cuidadosa para você fazer a correta interpretação. Bom, depois, vamos continuar aqui a leitura, ó. Depois de algum tempo, os alunos apresentaram, relendo, né? Depois de algum tempo, os alunos apresentaram o projeto para o professor conforme o esquema a seguir. De acordo com o projeto, o volume da água no reservatório pode ser calculado por meio da DDP nos terminais da bateria, registrada pelo voltímetro. Então, o que nós vamos ter? O que nós vamos ter? Galera, nós vamos ter a indicação do voltímetro nos dando a altura do nível. Entendeu a ideia? Ah, então peraí. O voltímetro vai nos dizer quanto tem de água lá? É isso que ele falou. Dependendo dessa resistência, você tem uma certa corrente elétrica no circuito. Essa corrente elétrica no circuito é associada a uma dada diferença de potencial fornecido pela bateria. E aí o que o voltímetro medir vai nos indicar indiretamente a altura dessa coluna aqui, ó. Essa é a ideia. Tudo bem? Muito bem, então continuando. Sendo a capacidade máxima desse reservatório igual a 20 metros cúbicos. Ok. Considerando as resistências elétricas dos fios de ligação que estão isolados, tá? Os fios de ligação estão isolados, então tudo bem, vamos aceitar essa ideia. E o atrito do suporte da boia com o rheostato, vamos desprezar, tudo bem? Ó, desconsidera o atrito aqui, ó, tá ocorrendo tudo bem. Quando o voltímetro indicar 9 volts, olha que interessante, o volume de água nesse reservatório será em metros cúbicos igual a... Você fala assim, o quê? O quê? O que ele está falando? Gente, é um problema, né? Não é um exercício simples, é um problema que você tem que entender o que está acontecendo para você poder ir montando e resolver. Então, vamos lá, vamos pensar com cuidado. Vamos pensar com cuidado. O que nós temos de informação e como é que nós vamos fazer? Ele falou que vale 9 volts. A indicação do voltímetro é 9 volts. Tá. Então, se a indicação do voltímetro é 9 volts, nós vamos saber, então, pessoal, a partir de alguns cálculos, nós vamos saber qual é a corrente elétrica no circuito. Concorda comigo? A partir do valor da corrente elétrica no circuito, a gente vai conseguir saber qual é a resistência desse pedaço aqui, ó. Dependendo da resistência desse pedaço, nós seremos capazes de encontrar aquela altura, essa altura Hzinho aqui, ó. Uma vez que Hzão é igual a 4 metros, tá? Esse Hzinho aqui, ó. Então, vamos lá, Borô, vamos lá. Vamos fazer passo a passo, então, para a gente poder ir construindo a resolução. Como é que é melhor a gente pensar? Vamos pensar a partir do quê? Primeira coisa, pessoal, equação do gerador, tá? Na equação do gerador, a bateria é um gerador, U é E menos R vezes I, lembra? Equação do gerador U é igual a E menos R vezes I. Tá bom, quanto que é o U? O U fornecido pela bateria, né, gente? Não é assim que a gente pensa? Ó, equação do gerador, gerador de eletricidade, ó. 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 R'inho, E, certo? Aqui sinal de menos, aqui sinal de mais. Você tem uma corrente elétrica que passa aqui no gerador, não é assim que funciona? A DDPU, ou seja, o que é fornecido pela bateria, tá? Você pode até
Eu gosto até de fazer um formato aqui de uma bateriazinha para ficar mais fácil para enxergar o que está acontecendo. Ó, então é assim, ó. Ó. Tá? O formato de uma pilha, por exemplo, ó. Tá? Então vai ficar o U. O que é o U, Boarô? O U é o quanto ela está entregando. Aqui no caso da bateria. O U é igual a E menos R vezes I. Tá? Então você tem aqui, por exemplo, ó, a diferença de potencial. Deixa eu melhorar isso aqui. Ó, então a diferença de potencial aqui, ó. Assim. Tá? Então, ó. Aqui eu tenho aqui um resistor externo, por exemplo. Deixa eu fazer melhorzinho. Assim, ó. Aqui um resistor externo. Você sabe que o U que ela vai fornecer é igual a E menos R vezes I. Tá? Então, pensando a partir da equação do gerador. Então, vamos lá. Então, quem é o U? Gente, eu acho que eu... Vai fazer um pouco mais de conta aqui, depois eu ganho espaço. Quem é o U? O U nós temos, é a indicação do voltímetro, 9 volts. Então, 9 é igual a E. Quem que é o E? O E é 12 volts. Menos R. Quem que é o R? Além de um resistor... Aqui, ó. Resistência interna igual a 1 ohm. 1 ohm. Vezes I. Pessoal, a primeira coisa que a gente está calculando aqui, o que, que é? Qual a corrente elétrica no circuito? Tá? Nós estamos calculando aqui, então, qual é a corrente elétrica no circuito. Então, 1 vezes 1 é 1 vezes I é I, vai para lá, vai ficar 12 menos 9, que é 3. Ou seja, o I é igual a 3 ampere. Gente, tá aí. Tá bom? Primeira informação importante que a gente conseguiu saber é o que, Boarô? É quanto vale a corrente elétrica que passa no circuito. Por quê? Porque agora, que eu vou fazer o seguinte, eu vou ganhar espaço ali, que senão eu vou tampar com a cabeça. O que eu vou fazer? Eu vou redesenhar o que está acontecendo aqui. Eu vou desenhar esse circuito para você entender. O que nós temos é o seguinte, nós temos uma bateria, essa bateria está aqui, ó. Né? Porque eu sei que vocês entendem melhor nesses esquemas assim, ó. Então essa aqui é a bateria, esse aqui é o polo negativo, ó. Eu vou criar aqui um polo negativo e um polo positivo para você entender. Esse voltímetro você pode esquecer, ele nada é a mesma coisa, depois eu coloco ele aqui no circuito, para você entender onde ele estava. Aí assim, ó, vem aqui, eu tenho um resistor R, tá? Esse resistor R aqui, ó, ele tá aqui, por exemplo. E aí eu tenho esse resistor aqui, ó, tá bom? Que eu vou chamar do quê? Reservatório, eu vou chamar de R de subíndice R, ou seja, o resistor do reostato, tá? Que ele chamou, né? Ó, material, ó, um reostato AB, tá vendo? Um reostato AB é um negócio de resistência variável dependendo da posição desse pino aqui, é só isso, gente. Então, isso aqui é R do reostato, é um R variável, tá? É o R do reostato. E aqui tem outra resistência aqui, ó? Não, então tá aqui. Certo, gente? Então, esse aqui, ó, é o R, esse aqui é o R, e esse aqui é o E. Assim. Tudo bem? Então, vamos lá. Continuando. Ó. Então, vamos lá, Boarô. Vamos lá. O que a gente acabou de calcular? A gente acabou de calcular qual é a corrente elétrica I aqui, ó. A gente acabou de achar esse valor. Então, o que eu vou fazer agora? Pessoal, você pode trabalhar, né, com essa... Você pode fazer de diferentes maneiras agora. Porque eu posso chamar esse cara aqui de AB, por exemplo, ó. Ó, tá? Os pontos AB. Ah, não vou fazer AB não, porque ele chamou de AB aqui, ó, só para não confundir a tua cabeça. Eu vou chamar de XY, tudo bem? Então, ó, aqui um ponto X, aqui o ponto Y. O U de XY, pessoal, o U de XY é um 9 volts, que é o que o voltímetro está marcando, é um 9 volt. Inclusive, você pode até botar um voltímetro aqui, ó. O voltímetro está aqui, gente, ó. Ó. Ele não interfere em nada no circuito. Ele está aqui, ó, só indicando qual é a DDP que essa bateria está conseguindo entregar. É uma coisa assim, ó, não faz a menor diferença no circuito, tá? Deixa eu fazer maiorzinho um pouco. Peraí. Não, ficou um pouco apertado o meu desenho aqui, mas dá para enxergar, né? Então você tem um voltímetro aqui, ó. Assim. Então tá aqui, ó, um Vzinho de voltímetro. Pronto, tá ótimo.
Tá bom, gente? Então, o de XY, que é o 9 volts, que é o que a bateria está entregando, né? A DDP de 9 volts, nós usamos para calcular a corrente que está aqui no circuito. Agora, só que esse U de XY, que é o 9 volts, é o mesmo sobre esses dois resistores. Você concorda? Ah, é verdade, Namoro. Claro, né, gente? Se esse ponto é X, esse ponto aqui é X, ó. Se esse ponto é Y, esse ponto aqui é Y, ó. Claro, claro. Não tem resistência aqui e nem aqui. São os mesmos pontos. Então, eu posso pensar agora a partir desses dois resistores aqui, ó. Sacou? Ah, então vamos pensar nesses dois resistores. Então, a gente vai fazer uma coisa assim agora, ó. Venho aqui, ó. Faço esse resistor. Faço esse resistor. Só estou redesenhando, gente. É a mesma coisa. Estou fazendo de novo para todo mundo entender. Esse R aqui vale quanto mesmo? Esse R aqui vale quanto? Está no texto. Tarara, além de um resistor R igual a 2 ohms. Então, esse cara aqui vale 2 ohms, ó. 2 ohms. Não, vou tirar esse vírgula aqui, vai. 2 ohms. E esse R do reostato? Ah, então, esse R do reostato a gente não sabe. A gente vai calcular o R do reostato para pensar numa regra de 3. A partir da regra de 3, a gente consegue encontrar o quê? Essa altura. Então, aqui vai ser o R do reostato. Então, esse cara é o cara que nós não temos agora. Por quê, pessoal? Porque a diferença de potencial entre esses dois pontos aqui nós temos. Esse aqui é o ponto X e esse aqui é o ponto Y. Então, o U de XY, que é 9, é igual a R vezes I. Só que, cuidado, esse R não é esse R aqui não, né? Pelo amor de Deus. Esse R aqui é o R total, tá? Que no caso é associação em série. Tudo bem? Então, vai ficar assim, ó. 9 é igual a 2 mais o R do reostato vezes a corrente que passa por eles, que é 3. Que a gente já calculou aqui, ó. Lindo, maravilhoso. Claro, né? A mesma corrente, né, gente? Claro. A corrente elétrica que sai aqui, ela vem aqui, ó, ela passa aqui, ó. É a mesma corrente elétrica, tá? É o mesmo I, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, simplifica esse 3 aqui, ó. 9 com 3 é 3. 3, 3 é 9. Esse 2 vai passar subtraindo. Então, o R... Entenda uma coisa. O R do reostato, pessoal, é igual a 3 menos 2, que é 1. É igual a 1 ohm. Concorda comigo? Então, o R do reostato, gente, é igual a 1 ohm. Tudo bem? Bom, pessoal, acontece que a relação de resistência com o comprimento é uma relação linear, tá? Como assim, Boaró? Ó, deixa eu explicar para vocês. Subir aqui um pouquinho mais. Qual é a segunda lei de Ohm mesmo? A resistência R é o ρL sobre A. É ou não é? Essa barra tem a mesma área. É uma área só, né? A área dela aqui, ó. A resistitividade dela é constante. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Estou querendo dizer a você o seguinte, que essa resistência desse negócio aqui, ó, ele cresce linearmente com a altura H. Tá bom, Boro? E, bom, acontece que eu posso fazer uma regra de 3. Gente, eu estou te mostrando por que eu posso fazer uma regra de 3. Porque para usarmos a regra de 3 tem que ser uma relação linear, né? Se não for uma relação linear, você não pode usar uma regra de 3. Né? Além de ser uma relação linear, para você usar é quando um é 0, outro é 0 também, que é o caso, né? Se você tiver uma altura 0, a resistência é 0. Como assim, Boaro? Se você tiver esse cara aqui, ó, lá embaixo, essa boia estiver lá embaixo, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma altura 0 dessa coluna aqui, concorda? Se nós temos uma altura 0, nós temos uma resistência 0 dela sendo utilizada. Ah, então eu posso fazer uma regra de 3 simples. Ou seja, a resistência do reostato em ohms com a altura H dela, da coluna. Ou seja, em outras palavras, do quanto está sendo usado, é linear. Tá? Não gostei desse ohm muito não, cara. Agora ficou bonito. E da altura H, tá em metros a altura, né, gente? Tá, ó, tá em metros, ó. Então, aqui, H em metros. Gente, é muito fácil, né? O Boaro faz aqui em detalhe para todo mundo entender, mas tá fácil, né?
Se 4 metros tem 4 ohms, 1 metro tem quanto? Perdão, 1 ohm tem quanto? 1 metro, né? Então, é assim que funciona, ó. X para... perdão. 1 ohm para X metros, 4 ohms para 4 metros. Ou seja, H, ou X, né, no caso, X igual a 1 metro. Tá bom? Gente, X deu igual a 1 metro. O que isso quer dizer, Boarô? Quer dizer que ele tem 1 metro de altura aqui, ó. Essa boia, ela não está lá em cima, não. Ela está aqui embaixo. Né? Nas condições do problema, essa boia está aqui embaixo, ó. Tudo bem? Então, ó, vamos lá. Então tá bom. Então tá bom, gente, achamos a altura. Então agora você tem que pensar o seguinte, esse negócio, ele tem água até assim. Sabe uma boia igual boia de... Você tem que entender isso aqui igual boia de caixa d'água da sua casa. É uma coisa que está assim, ó. Ela fica bem em cima, assim, ó. Por isso que chama boia, né? Ela fica boiando na água. E aí conforme a água sobe, tá? Conforme isso aqui sobe, por exemplo, se o reservatório for mais cheio, né? Conforme você enche o reservatório, o que acontece com essa boia? Ela vai subindo, ó, entendeu? Vai subindo assim, entendeu? Bom, então é isso. Então agora eu vou calcular o quê? Ele quer saber? Parará, o volume de água nesse reservatório em metros cúbicos. Ora, o volume de água no reservatório em metros cúbicos é isso aqui, ó. Ah, isso aí, né, Boaro? Sim. Então como é que eu vou calcular o volume aqui, ó? Eu não tenho a área, né, gente? Não tem. Então não dá para fazer a área da base vezes a altura. Eu não tenho a área. É claro que o volume é a área da base vezes a altura. Só que aqui dá para fazer uma outra sacada também. Ó, nível máximo de água no reservatório, reservatório cilíndrico. Opa, essa informação aqui, ó, é preciosíssima. Como ele falou que o reservatório é cilíndrico e tem uma altura máxima de 4 metros, então o que você pode pensar? Eu posso fazer uma outra regra de 3. Porque o volume... Ó, eu estou mostrando por que eu posso fazer a regra de 3, tá? Aqui, deixa eu levar essa fórmula para lá. Aqui eu mostrei para você que eu podia fazer a regra de 3 por conta da fórmula ser uma relação linear entre a resistência e o tamanho do fio, ou seja, o comprimento. Agora eu vou falar para você que eu posso de novo fazer uma regra de 3, por quê? Porque o volume do reservatório varia linearmente com a altura. É a área da base vezes a altura. Não é verdade? Ó, então ele varia linearmente aqui, ó. Se eu dobro a altura, eu dobro o V. Se eu triplico a altura, eu triplico o V. Se eu quadruplico a altura, eu quadruplico o V. Ou seja, a relação é realmente uma relação linear. Tá certo? Muito bem. Então, ó. Onde estão os pontos X e Y aqui no circuito? Tá fácil. Ó, esse ponto aqui, ó, é o Y. Daqui da bateria, tá? Esse cara aqui é o Y. E esse cara aqui é o X. Que eu posso marcar em qualquer lugar, na verdade, né? Eu posso marcar até aqui no voltímetro, ó. Ó, pode marcar aqui no voltímetro, não importa, ó. Aqui tá o Y. Aqui tá o X, tá vendo? No polo positivo. Eu inventei polo positivo e polo negativo só para simplificar para vocês enxergarem, não faz diferença. Mas a ideia é essa. Aqui é o X, aqui é o X, aqui é o Y, aqui é o Y, entendeu? Sobre o voltímetro, sobre os polos aqui da bateria. Muito bem, então continuando. Então, veja, entendeu o que eu falei para você? Ó, o volume, ele varia linearmente com a altura. Então, eu posso fazer assim para você, ó. O volume em metros cúbicos. O volume em metros cúbicos. E aqui eu tenho a altura em metros. Certo? Então, se eu tenho 20 metros cúbicos, é porque eu tenho a altura total, que são os 4 metros. Se eu tenho, usei X aqui, né? Eu vou usar Y. Tá? Ô, gente, eu vou mudar essa letra aqui da regra de 3. Vou usar Azinho, porque eu estou usando X ali também, tá? Então, eu vou usar Azinho aqui. Aqui eu vou usar Bzinho. Mesma coisa, pelo amor de Deus, né? Ó. Então, aqui é Bzinho. E aqui, quem que é a Boarô? Aqui é 1, né? Ô, gente, claro, né? Se você tem 4 dando 20, você tem 1 dando 5, né? Então, faz a regra de 3. Você vai ver que o Bzinho
é igual a quanto, Boarô? É igual a 5 metros cúbicos, tá? Ou seja, nesse esquema que ele falou, deixa eu só mudar a letra aqui como eu mudei ali em cima, né? Passou a ser assim. Nesse esquema que ele falou, nós temos o volume contido ali como sendo igual a 5 metros cúbicos, tá? Entenderam? Resposta do exercício, quem que é, Boarô? Letra D de Deus. Olha a questão bonitinha. Eu acho que tem um aspecto nessa questão que dificulta, é a questão da interpretação. Eu acho que uma quantidade expressiva de estudantes teriam dificuldade nessa questão por conta do quê? Por conta da interpretação de como ir trabalhando, tá? É uma questão bonitinha, bacana, que eu particularmente achei muito legal. Deixa eu tomar um gole d'água aqui. Você precisa de mais tempo para você fazer redação, para estudar história, para estudar geografia. Você precisa fazer mais tempo na sua organização. E o seu tempo ele é preciosíssimo, gente. Por isso que para manter todo esse meu espaço, gratuidade aqui, ó, eu tenho simplesmente a maior e melhor plataforma de ensino de física e de matemática do Brasil. A minha matemática, ela é exclusiva para o Enem. Vou colocar aqui no chat agora o link para vocês. A minha matemática é exclusiva para o Enem, tá? E a minha física, ela é para escolas militares, Unicamp, UVEST, Unesp, todas as particulares do Brasil inteiro, tudo para você. Gente, fala pra mim uma coisa, com 4.000 exercícios, você consegue alcançar o seu sonho? Claro que consegue. Você precisa fazer tudo com muito cuidado, pegar exercícios desde os mais básicos, elementar, fácil, médio, difícil, desafiador. Eu classifico em 5 os exercícios, porque são muitos, então eu fiz tudo com cuidado, detalhado para você poder alcançar o seu sonho. Eu fico muito feliz por todo esse projeto, tudo que tem acontecido para vocês. Tá? Então tem milhares de exercícios resolvidos, eu tenho um plano de estudo, tá? Eu tenho aula de revisão, eu tenho física moderna, tem uma turma de 13 semanas, está começando agora, você pode pegar essa turma de 13 semanas, percorrer todo o conteúdo e ainda sobra tempo para você fazer revisão depois lá no final, tá? Se tiver dúvida, se me escreve que eu ou um dos meus monitores, nós tiraremos as suas dúvidas.